decía, Maharaja va a comenzar con el curso llamado Arte y Técnica de Predicar. Predica. Entonces, buenos días. Primero yo tengo que hablar español, pero ese es mi desafío, ¿eh? Así. Los brasileños que, por favor, tenham paciência. E também eu pido um pouco de tolerância. E eu necessito muitas vezes ajuda, sim? Assim. Pero eu vou tentar, né, falar o melhor que puedo. Me gusta assim um desafio assim é claro que é mais difícil para mim assim expressar-me como eu posso assim falar em português assim muitas vezes, pero as circunstâncias assim. Então essa é uma proposta, é a primeira vez que eu estou fazendo esse seminário, assim, não vou projetar nada, está tudo aqui na minha cabeça e tudo. Assim. Me gusta mais falar assim de improviso, né? Assim. Assim é muito fácil, está tudo ali, é só ler e tudo. Assim, falando assim livremente, assim, depende muito da audiência, né? Então, se há a audiência assim favorável e quer ouvir, aí se volve muito fácil, assim, as coisas vão saindo muito mais fácil. Assim. É por isso que eu penso que a prédica é uma arte. Uma arte tem que ter técnica. Assim, por um artista que faz teatro, ou músico assim profissional e tudo, tem que ter muita técnica. Então, se ele pode assim representar assim de uma maneira que seja considerado uma arte, né? Assim. E a prédica é o mesmo, né? Porque estamos falando para pessoas, né? E se nosso discurso é assim atrativo, atraente, assim, isso há assim um efeito maior, né? Mais grande, né? Mais grande as pessoas. Então, se eu vejo que
Nosotros somos los predicadores profissionais, né? E temos que ter assim toda a técnica para transmitir esse conhecimento, né? Esse conhecimento assim tem diferentes grados, assim níveis de conhecimento. Por exemplo, se uno escuta uma charla e a pessoa que está falando habla muito bem e todo, então as frases têm um sentido, tem sujeito, tem verbo, tem objeto direto, indireto e todo isso. Hace sentido, então aquilo o intelecto aceita. Essa é a primeira fase, primeiro nível, ouvir. Você ouvir, o intelecto aceitou. Então, se você tem interesse por esse conhecimento, então você tem que buscar mais informação, baseado naquela informação primeira que você recebeu. Então, se você vai estudar esse conhecimento, vai fazer umas notas assim, escrever e tudo. Depois, esse é o segundo nível. Terceiro nível, você vai fazer uma reflexão. Vai meditar sobre aquilo e tudo. Então, esse conhecimento é interiorizado. Entra em nossa mente assim. Então, esse é o quarto nível. Depois, ao quinto nível, você passa a viver de acordo com este conhecimento. Então, o conhecimento já faz parte de você. Depois tem mais outro nível. Você pode transmitir esse conhecimento. Então, o predicador é aquele que está transmitindo este conhecimento que recebeu, por exemplo, em la primeira leitura do livro de Srila Prabhupada. Todos, eu penso que chegaram aqui porque tiveram assim acesso a as palavras de Prabhupada em um dos livros suyos. Então, para falar o conhecimento, uno pode falar assim de uma maneira muito simples, ou pode falar assim com com técnica, com uma maneira que pode assim impressionar as pessoas. Srila Prabhupada uma vez disse que os devotos devem predicar de acordo com sua própria realização. Uno tem que realizar. É como Krishna habla em Bhagavad Gita, Jnana e Vijnana. Jnana é o conhecimento simples e Vijnana é o conhecimento realizado. Então, isso é interessante. Por exemplo, uma pessoa vem ao templo e encontra um muchacho ali, um bhakta. E essa pessoa está interessada na filosofia e hace assim perguntas a esse muchacho assim, umas perguntas assim filosóficas. Você pode explicar isso, aquilo? E o bhakta diz: mira,
Eu entrei no templo semana atrás, há uma semana. Eu não tenho conhecimento para responder essas perguntas. Então, se a pessoa fala, sim, você entrou há uma semana? Sim. Por que se você se volveu Hare Krishna? Essa pergunta é uma realização da pessoa, né? Ele pode explicar, assim, falar sobre isso, né? Isso é a sua própria realização e pode ser uma prática muito forte, né? Assim. Entende? A realização é poderosa, né? Do que falar assim simplesmente para repetir uma coisa que ouviu, mas não realizou propriamente, né? Assim. Então essa realização também é importante, né? Porque tem certos devotos que são devotos assim já antigos no movimento, pero dão uma classe de domingo assim, e a pessoa vai assistir e depois pensa, lo mesmo de sempre. Não há uma renovação assim, já visto esse cine, assim, já escutei assim, coisas assim, sim. Não é verdade? Então, se nós temos esse conhecimento assim, muito rico, né? Nosso conhecimento é como Srila Prabhupada disse, se um devoto sabe o Bhagavad Gita, como ele é, tal como é, ele pode fazer uma discussão com os maiores científicos e tudo. Porque você pode dizer a opinião de Krishna, não é sua opinião, é a opinião de Krishna, e pode assim falar assim com autoridade, mas tem que conhecer bem. Tem que conhecer bem o Bhagavad Gita e os versos, saber como aplicar os versos assim para que a prédica seja assim muito rica, né? Eu tenho uma realização que é assim, para mim é muito importante. Bem, o que eu vou falar aqui é minhas realizações e minhas conclusões. Outros devotos pode ser que tenham outra maneira de ver as coisas. Pero eu vejo que para mim muito importante conhecer alguns conhecimentos básicos de sânscrito. Então vamos falar alguma coisa assim de conhecimentos básicos de sânscrito. Sânscrito para predicadores. Assim. Agora, tem diferentes tipos de predicadores, né? Tem o predicador informal, que está falando assim, personalmente com as pessoas e tudo. Tem predicadores que têm diferentes estilos de prédica. Uns les gostam mais assim, uma coisa assim, basado no sânscrito e tudo. Outros são mais assim, les gostam mais assim, falar sobre as lilas, sabe?
Tem devotos que sabem falar muito bem as lilas, né? Assim. Jayapataka Maharaj falava muito lilas de Chaitanya e tudo, com muita ênfase e tudo. E dava-se uns... Falava-se muito alto, assim, às vezes e tudo. Radhanatha Swami também sabe contar, assim, sabe descrever as lilas, assim, muito bem, assim, com muitos detalhes e tudo. É uma prédica muito atraente, né? Srila Prabhupada era um predicador, assim, de mais alto nível. Né? Também tem a prédica que é assim para diferentes níveis de pessoas. Se tem pessoas assim muito preparadas, muito exigentes e tudo, a prédica tem que... Depois tem pessoas comuns e tem pessoas simples, né? Diferente tipo de prédica, assim. Como o Prabhupada diz, tempo, lugar e circunstâncias, assim. Então o predicador tem que ser assim. Se tem uma pessoas muito simples, assim, tem um tipo de prédica assim para... Se tem pessoas mais assim, mais preparadas e tudo, então tem que dar uma informação assim mais precisa. Vou mostrar alguma coisa de sânscrito. Okay? Primeira coisa é o alfabeto, as letras dele. É interessante saber isso.